Sejam bem-vindos à aula 2 da jornada Desenvolvedor de Elite. Eu sou Brian Lee, desenvolvedor há mais de 6 anos e já gerei alguns milhões de reais para mim e para as empresas para as quais eu desenvolvi aplicativos. Antes de começar, é importantíssimo que você já tenha assistido a aula 1, que eu liberei na quinta-feira. Se você não assistiu ainda, nessa página tem o botãozinho para você assistir a aula 1, e caso você esteja assistindo pelo YouTube, o link está na descrição aqui ou no card do vídeo, fechou? Na aula passada eu expliquei como o conhecimento em tecnologia em conjunto com uma postura empreendedora me fez me transformar em um desenvolvedor de elite. Lembrando que um desenvolvedor de elite é aquele que consegue lucrar pelo menos 10 mil reais por mês criando e vendendo aplicativos, usando apenas o computador, vivendo a vida do jeito que quiser, trabalhando de onde quiser, definindo os próprios horários e vivendo a vida sem se tornar um escravo do dinheiro. Mostrei também a minha trajetória como desenvolvedor e mostrei porque o no-code é a melhor maneira disparada de se desenvolver aplicativos atualmente. Mostrei como o desenvolvimento de aplicativos pode ser a solução perfeita para você obter a sua independência financeira e liberdade geográfica mesmo sem entender nada de tecnologia. Expliquei o que eu fiz para aumentar exponencialmente os meus ganhos enquanto eu diminuí o meu tempo de trabalho e mostrei como o mercado de desenvolvimento de aplicativos é disparado o melhor para se fazer uma fonte de renda pela internet com risco zero. E mostrei como o mercado de desenvolvimento de aplicativos é o melhor para você fazer uma fonte de renda pela internet, sem assumir riscos e com um baixíssimo investimento. Antes de continuar o conteúdo da aula 2, eu preciso contar para vocês a história do Fábio. O Fábio foi um dos primeiros alunos do Método SWAP em 7 dias, o meu treinamento antigo de desenvolvimento de aplicativos, que se tornou um desenvolvedor de elite. Ele entrou na nossa turma e em um dia já mandou mensagem que tinha fechado seus primeiros projetos e um tempinho depois já me mandou mensagem no privado falando que tinha comprado um HB20. Aí o tempo foi passando e umas semanas depois ele me mandou a foto de um cheque de 15 mil reais falando que fechou um novo projeto e queria trocar o HB20 dele por um Corolão no final do ano. Que beleza, né? Hoje, o Fábio tem liberdade. Ele consegue realizar os seus sonhos e viver sem se preocupar com dinheiro. Tudo isso graças ao conhecimento de desenvolvimento de aplicativos. A aula de hoje vai ser mais prática. Eu vou mostrar para vocês a minha ferramenta preferida de desenvolvimento de aplicativos sem usar código. E também vou mostrar quais são os 3 passos para se desenvolver um aplicativo altamente lucrativo e profissional com a minha metodologia. E ainda nessa aula, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo para conseguir pelo menos 3 mil reais em alguns minutinhos de trabalho, desenvolvendo um aplicativo secreto. Esse conteúdo poderia ser facilmente vendido para vocês, mas eu vou dar de graça no conteúdo de hoje. Então acompanha porque essa aula aqui tá imperdível. Eu tenho certeza que só com o conteúdo da aula de hoje você já vai conseguir fazer grana. Sei que muita gente que me segue deseja ter um estilo de vida mais livre, para passar mais tempo com a família, viajar, fazer o que quiser, a hora que quiser, ter liberdade de fato. Você quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E com o desenvolvimento de aplicativos, qualquer pessoa que realmente tiver comprometimento consegue se transformar em um desenvolvedor de elite, que lucra pelo menos 10 mil reais por mês, trabalhando pouquíssimas horas por dia. Esse é o melhor caminho para quem quer se libertar. Muitos estão endividados. Muitos ganham muito menos do que o suficiente para viver uma vida decente, que realmente dá gosto de viver. Muitos se submetem a uma vida que não desejam simplesmente porque precisam de dinheiro e essa é a única solução que elas encontram para fazer esse dinheiro. Viver num trabalho de subsistência para ganhar um trocado e conseguir pagar as contas no final do mês. Se você não consegue fazer o que você quer, a hora que você quer, por conta de falta de dinheiro ou porque alguém está te prendendo em alguma coisa, então, meu amigo, você não é verdadeiramente livre. E hoje você está dando os primeiros passos para transformar a sua vida, para viver a vida que você merece e conseguir finalmente conquistar a sua liberdade. Então, para mostrar o seu comprometimento, tira uma foto dessa aula aqui e posta no seu story me marcando @BrianLeeDev com a hashtag #EuCrioMeuFuturo. Todo mundo que postar isso vai ser repostado por mim nos meus stories. E mais uma vez, isso é uma maneira de você mostrar o seu comprometimento e assumir publicamente que você vai mudar a sua realidade. Hoje vocês vão ver o quão simples que é desenvolver no-code, contanto que tem um processo claro nas suas mãos. Qualquer um mesmo, consegue obter resultados. Basta ter comprometimento. E muitos de vocês vão se pegar pensando agora, mas por que o Brian tá falando isso e tá mostrando isso pra gente nessa aula de graça? E a resposta é simples.
é porque eu mudei. Eu tinha medo que se todo mundo soubesse o que eu fazia, eu iria perder o meu espaço no mercado. Durante anos eu pensei desse jeito, mas esse é um pensamento de escassez. É um pensamento que limita o crescimento. E quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu percebi que eu deveria usar esse meu conhecimento para contribuir e não para guardar ele para mim mesmo e ficar fazendo meu dinheiro ali. Percebi que não tem por que eu esconder essa minha técnica, porque esse mercado é tão grande, tão próspero, tão rico, que dá para muita gente mudar de vida por conta dele. E outra, não tem como eu absorver todo esse mercado sozinho. E mesmo se todos vocês que estão assistindo isso aqui agora se tornassem desenvolvedores de elite, hoje não seria suficiente para absorver nenhum por cento da demanda desse mercado, de tão grande que ele é. E ao mesmo tempo que eu formo novos desenvolvedores, mais esse mercado fica em evidência. Ou seja, ele cresce ainda mais. Eu já faturei uma boa grana através do meu conhecimento em desenvolvimento no code. E seria muito egoísmo da minha parte ocultar isso de outras pessoas, sendo que isso pode melhorar a vida de muita gente. Ser um desenvolvedor de elite é muito mais do que ganhar dinheiro desenvolvendo aplicativos. Eu vejo o mundo dividido em vários grupos, e entre esses grupos tem os donos do próprio destino e os escravos da própria realidade. Os donos do destino são aqueles que decidem como vão viver a própria vida. Eles trilham o seu caminho e criam a sua realidade. São aquelas pessoas que sabem que o tempo é o recurso mais valioso e que cada momento que passa não volta atrás. Essas pessoas vivem sempre buscando novas experiências, criando novas memórias e vivendo a sua vida do jeito que quiserem, criando um futuro melhor a cada dia. Já os escravos da realidade são aqueles que sempre dependem das circunstâncias. São aquelas pessoas que sentem que tá tudo fora de controle. São as pessoas que falam que só não tiveram resultado porque não tiveram oportunidade. Essas pessoas são guiadas pelo medo, vivem para não perder, nunca entram para ganhar em algum negócio e abrem mão dos próprios sonhos. Essas pessoas são as que mais procrastinam, são indisciplinadas e não têm clareza de como começar a agir para mudar a sua vida. E se você hoje é um escravo da sua própria realidade, saiba que agindo da maneira certa e tomando atitude, você pode se tornar um dono do seu próprio destino. Basta você enxergar que tem uma oportunidade na sua frente e começar a trilhar o seu caminho, um passo de cada vez, com o acompanhamento certo para você não se perder no meio desse caminho. Muita gente simplesmente joga uma informação e vai embora, sem dar o suporte necessário para o aluno. Como consequência, o aluno não consegue seguir o plano e acaba não tendo resultados. Para vencer a procrastinação, a confusão e a falta de foco, é necessário ter direcionamento. É necessário pegar pela mão e dividir um tópico que é complexo em vários tópicos mais simples, mais fáceis de serem executados. Um processo com começo, meio e fim. Esse é o jeito mais fácil para você sair da inércia e começar a trilhar o seu caminho sem perder o foco. E com isso, ter muito mais resultado. Sendo assim, vamos dar os primeiros passos agora. Tá na hora de você entender quais são os 3 pilares da minha metodologia de desenvolvimento de aplicativos. O primeiro pilar é a prototipação do aplicativo. Isso significa montar as interfaces de navegação desse sistema antes de desenvolver ele de fato. A prototipação serve para o aplicativo ser bonito, intuitivo e fácil de usar. E também serve para te prevenir de desenvolver alguma coisa que não vai ficar legal. Tudo que envolve a criação das interfaces faz parte do protótipo. E é lá onde você cria a experiência do teu aplicativo antes de criar o aplicativo de fato. Não adianta você querer criar um aplicativo super complexo do zero sem ter o protótipo dele antes, porque você vai acabar se perdendo no meio desse desenvolvimento ou então fazendo coisas que não vão ficar 100% do jeito que deveriam ficar. Não adianta você querer criar um aplicativo do zero sem ter o protótipo, porque você não vai ter uma direção para executar. Como consequência, o seu aplicativo pode ficar feio e desorganizado. E convenhamos, um aplicativo que é complicado de ser usado, ninguém vai querer usar. Então, você não vai ter usuário dentro desse aplicativo. Você pode até desenvolver um super aplicativo que faz operações super complexas, mas se ele não tiver uma experiência agradável para o teu usuário, meu amigo, teu aplicativo não vale de nada. E essa é a primeira diferença de um desenvolvedor de elite. Ele sabe criar interfaces que encantam e facilitam a experiência do seu usuário final. Existem vários softwares para você fazer prototipação, mas os mais conhecidos são o Adobe XD e o Figma. Só que o meu preferido é o Figma por ele ser também disponível em navegador. Ou seja, você não precisa baixar nada no seu computador. É só abrir o site e começar a usar. Agora vamos para o segundo pilar, que é o front-end. O front-end é nada mais nada menos do que a execução do protótipo. O
protótipo ainda não é o aplicativo, como eu já disse para vocês. Você começa a construir o aplicativo de fato no desenvolvimento do front-end dele. Um bom front-end permite uma experiência mais agradável e intuitiva para o seu usuário. Tudo que você vê no aplicativo é front-end. Então, se você vê um texto ali, ele faz parte do front-end. Se você vê um botão, ele faz parte do front-end. Se você vê uma imagem, ela faz parte do front-end do aplicativo. Então, resumindo, o front-end é composto por todos os elementos visuais dentro do aplicativo. E é com ele que o usuário interage com o sistema, como por exemplo, clicando em um botão. O terceiro e último pilar é o back-end. Ele que permite com que o aplicativo efetivamente funcione e cumpra com as suas funções. Todas as funções, conexões com banco de dados e interações dentro do aplicativo são feitas pelo back-end. Ou seja, sem back-end não existe aplicativo. E se o seu back-end não for bom, o teu aplicativo vai dar gargalo e não vai ser funcional. Ele pode apresentar problemas, travamentos, exibir informações que não eram para ser exibidas, e aí você vai ter um sistema inutilizável. Uma boa interação entre front-end e back-end é o que define de fato a qualidade do seu aplicativo. Você percebeu que em poucos minutos eu expliquei de uma maneira extremamente simples como tudo isso funciona? Percebeu que não é um bicho de 7 cabeças? Muitas pessoas passam anos ouvindo falar nesses termos e não entendem de fato o que eles significam. E tem muita gente também que ensina isso demorando horas para explicar, colocando termos complexos, sendo que isso não é o que a gente quer. Porque esse tipo de postura só gera mais confusão na mente das pessoas que não entendem muito bem. E você não precisa saber uma infinidade de termos técnicos que só vão dar nó na tua cabeça e complicar ainda mais o teu aprendizado. Você precisa de um direcionamento simples. E se hoje eu tenho muito resultado, é porque eu simplifiquei o que é complicado para muitas pessoas. Eu acredito que é possível ensinar as pessoas a desenvolverem aplicativos sem precisar de um curso gigantesco com centenas de horas e vários módulos e um monte de coisa que não tem necessidade. Cursos que não terminam nunca, que tem aulas gigantescas que te dão sono e que não vão te ajudar a de fato se tornar um desenvolvedor de elite. Lembre-se do que eu te falei na aula passada. Um bom desenvolvedor é aquele que simplifica o processo para entregar soluções mais eficientes em menos tempo. E agora que você já entendeu os 3 pilares para criar um aplicativo de qualidade, tá na hora de fato você criar um aplicativo. E eu vou te apresentar a minha ferramenta favorita para desenvolvimento de aplicativos no code, que é o Thunkable. Essa ferramenta é a que oferece o maior número de possibilidades para o desenvolvedor e é muito simples de ser utilizada, por isso que é a minha favorita. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou para a tela do meu computador e vocês vão vir junto comigo. E eu quero que vocês façam aí o que eu vou fazer aqui também, fechou? Bom pessoal, então já no seu computador agora você vai digitar x.thunkable.com, beleza? Esse link aqui, ó, que está aparecendo aí na tela para vocês, e vão entrar nessa página aqui. Vão clicar para criar uma conta e vocês escolhem o melhor jeito para criar sua conta. Eu vou fazer aqui com o Google mesmo. Vou usar essa conta aqui que eu criei exclusivamente para essa aula e vocês vão entrar aqui nessa tela, beleza? Aqui vocês podem simplesmente ir selecionando qualquer coisa e ir avançando, tá? Isso daqui não importa realmente, é uma pesquisa que o próprio Thunkable faz, tá bom? E basicamente vai preenchendo aí avançando, tá bom? O Thunkable vai jogar vocês para essa tela aqui, na hora que vocês criarem a conta. Só que o que acontece? Esse construtor de aplicativos do Thunkable, ele tá bem bonitinho e tal, porém ele não tem todas as funcionalidades ainda e ele tá em testes, tá bom? Então vocês podem ver que você joga aqui as coisas e ele é um pouquinho mais complicado do que o construtor que eu vou ensinar vocês a usarem, beleza? Que é o construtor padrão. Então vocês clicam na logozinha do Thunkable ali em cima, vão voltar para essa tela, clicam em Create New App e nessa parte aqui vocês vão botar o nome do seu projeto, teste, qualquer coisa e seleciona uma categoria para ele, tá bom? Não importa muito a categoria que você vai selecionar, só que vocês vão desmarcar essa caixinha aqui para entrar no construtor original do Thunkable, tá bom? Feito isso, clicou em Create, entrou no santo graal dos desenvolvedores de elite, tá bom? Fecha aqui, pode ir fechando tudo isso daqui que aparecer, que te jogar na sua cara. E é o seguinte, olha só como é simples, tá? Como que as pessoas vivem complicando uma coisa que é muito fácil. Digamos que você quer botar um botão na tela do seu aplicativo. Você simplesmente vem no ícone do botão aqui do lado, ó, clica e arrasta ele para dentro da tela. Carregou, botou aqui o botãozinho para mim. Se eu quiser mudar a cor do botão, eu simplesmente venho aqui e posso escolher a cor que eu quiser, tá bom? Então vou deixar o botão verde, por exemplo, vou escrever Jornada Desenvolvedor de Elite
E aí, por exemplo, eu quero mudar uma propriedade aqui que é o Border Radius, que eu vou explicando isso tudo mais detalhadamente mais para frente para vocês. Mas vou botar aqui o Border Radius dele como 10 para deixar ele um pouco menos arredondado. Olha só, como é simples fazer coisas com uma ferramenta dessas, tá bom? E você pode usar aí a sua criatividade para ir fazendo um aplicativinho simples aí também, tá bom? Mas agora vamos para a parte mais esperada dessa aula. Eu vou te ensinar a fazer pelo menos R$3.000 com pouquíssimos minutos de trabalho, beleza? Então olha só, o que eu vou te ensinar a fazer é transformar sites em aplicativos. Agora pensa comigo, como que a gente vai fazer isso? Eu vou te introduzir primeiro. A gente vai usar o componente WebViewer, beleza? Então é só clicar e arrastar ele para cá e ele vai aparecer aqui na tela. Depois disso, a gente coloca o link do site que a gente quer transformar em aplicativo. Eu vou colocar o da Americanas, por exemplo. E olha só, tá aqui já transformado o site da Americanas, que é um e-commerce, em aplicativo, beleza? Agora pensa o seguinte comigo. Quantos e-commerces existem no Brasil? Milhares, centenas de milhares. Agora, quantos deles têm um aplicativo? Quase nenhum. Só os grandes players, né? Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio, enfim. Esses daí tem. E o que você pode fazer? Oferecer esse tipo de serviço para esse tipo de cliente. E esse é só um dos mercados possíveis. Esse é um oceano azul de possibilidades. E as oportunidades são infinitas. Bom, pessoal, esse é o pulo do gato da aula de hoje. Mas antes de finalizar isso daqui, eu só vou mostrar para vocês que se vocês quiserem testar no celular de vocês, vocês podem também mudar o ícone, clicando aqui, vocês podem mudar o ícone, mudar o nome do aplicativo, enfim. Na hora de publicar o aplicativo, vocês vão ter um custo. Só que eu vou ensinar para vocês na próxima aula como cobrir esse custo aqui através do seu cliente. O seu cliente que vai pagar tudo. Você não vai pagar nada para fazer isso acontecer. Caso você queira testar o aplicativo, você pode vir aqui em Download, clicar em Download Android também e exportar o aplicativo para o seu e-mail, enviando ele aqui. Tá bom? Simples assim. Olha só, pessoal. Viram como é simples fazer algo que muitas pessoas acham complicado? E eu sei que tem muita gente aqui que não ganha 3, 5 mil reais em um mês de trabalho. E pode até ganhar. Mas imagina fazer esse valor com esse trabalho que vocês viram aqui. E como desenvolvedor, vocês conseguem fazer de 3 a 5 mil reais desenvolvendo e vendendo esse tipo de solução. Mas o que acontece? Como você vai ser iniciante, talvez as pessoas não aceitem um valor desses logo de cara, porque você não tem um portfólio, não tem algo para mostrar. Então no começo talvez você cobre R$1.000, R$1.500 para fazer esse tipo de serviço. Sempre pensando muito bem nos gastos que vai ter lá, e eu vou ensinar na aula 3 como se prevenir para não tomar prejuízo também, tá bom? Mas assim que você tiver os seus primeiros clientes, você já vai conseguir elevar o seu valor, porque você vai ter um portfólio. E assim vai conseguir cobrar de 3 a 5 mil reais tranquilamente para esse tipo de serviço. E isso que eu mostrei aqui para vocês é só a pontinha do iceberg. E é por isso que eu amo esse mercado. Quem tem esse tipo de conhecimento consegue mudar de vida. Percebeu que não precisa de nenhum código para entender como é que isso funciona? Com essas ferramentas é só você clicar, arrastar e por fim exportar. Simples assim. Isso daí é para você ver que aquela história de que desenvolvedores são aquelas pessoas que fazem coisas super difíceis, ficam ali digitando que nem uns loucos, parecendo uns hackers com a matriz descendo do computador, é tudo balela. É tudo conversa fiada. Hoje, qualquer pessoa disposta a aprender pode dominar uma ferramenta de desenvolvimento. Mas é óbvio que também não se trata só da ferramenta. Você tem que entender sobre todos os conceitos que fazem de fato o aplicativo funcionar da maneira correta. Não adianta você conhecer todas as ferramentas se você não tiver uma metodologia que vai te dar o suporte necessário para você entender a dor do teu cliente e conseguir solucionar ela de uma maneira inteligente. Afinal, o objetivo de um aplicativo é solucionar uma dor que o seu cliente tem. Por isso, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a dor do teu cliente e onde ele quer chegar com o aplicativo dele. Para aí sim você encontrar as ferramentas certas dentro do Thunkable e fazer o aplicativo acontecer de fato. A minha vida foi completamente transformada pelo desenvolvimento de aplicativos. E eu sei que você vai conseguir transformar a sua também. Não vai ser fácil.
no começo não vão entender o que você faz. Muita gente vai começar te julgando e não vai te levar a sério. No começo você vai sentir certa confusão também, mas essa confusão faz parte do processo de aprendizado. E aos poucos você vai se sentir cada vez mais capaz, vai entender cada vez mais sobre o assunto e vai ser capaz de criar aplicativos impecáveis e vender eles, fazendo muita grana com esse conhecimento. No começo pode ser difícil conseguir o seu primeiro cliente, mas quando você consegue o primeiro, o segundo vem mais fácil, e o terceiro vem mais fácil ainda que o segundo. E quando você se deparar, vai estar com mais de 100 clientes no seu portfólio. No começo, você vai vender aplicativos mais baratos, por R$1.000, R$1.200, R$1.500. Mas conforme você for evoluindo e desenvolvendo, você vai conseguir cobrar os seus 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50, o céu é o limite. Você só não pode desistir. E eu tô aqui para te mostrar o caminho. Eu passei os últimos meses dedicando grande parte do meu tempo para fazer esse projeto aqui acontecer. E não foi fácil não. Eu abri mão de vários outros projetos para tocar esse daqui. Projetos que me pagariam uma grana boa, mas dinheiro pelo dinheiro eu já tenho. O que eu quero aqui é cumprir o meu propósito. É transmitir esse conhecimento e melhorar a vida de muita gente. Eu já sou dono do meu próprio destino. Já conquistei a minha liberdade financeira e geográfica. O que eu quero agora é que você se torne um dono do seu próprio destino também. Por isso, eu tô abrindo o jogo do meu processo de criação e compartilhei informações que valem muito dinheiro aqui. Muitos de vocês já vão faturar uma grana essa semana. E isso me traz muito mais motivação para continuar o meu trabalho. Ainda por cima, vale lembrar que nós só estamos na segunda aula da Jornada Desenvolvedor de Elite. Na aula 3 e 4 vai ter muito mais. Nessa aula eu vou mostrar os primeiros passos para você conseguir vender os seus primeiros aplicativos. E vou anunciar uma parada insana, uma oportunidade exclusiva para você aprender a desenvolver aplicativos com o meu acompanhamento pessoal, de forma com que você tenha acesso a todo o conteúdo necessário para criar qualquer tipo de aplicativo e tenha o meu acompanhamento pessoal para ver se você está fazendo isso do jeito certo. Eu estou criando uma experiência única, diferente de tudo que tem por aí, para que você saia do zero, consiga os seus primeiros clientes e desenvolva completamente os seus aplicativos com o meu acompanhamento para corrigir a sua trajetória e garantir que você obtenha os melhores resultados o mais rápido possível. E se você quer saber em primeira mão o que vai rolar, você não pode perder a aula 3. Te vejo lá!